Proposta de prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos continua sem data definida. Rodoviários paralisam metade da frota que circula na capital amazonense. E nesta edição você vai ver também. Cheia do Rio Madeira provoca aumento no índice de desemprego em Rondônia. Entre os imigrantes senegaleses são os que possuem mais dificuldades em tirar documentos no Acre. Previsão dos meteorologistas é de muita chuva até o fim de maio em todo o Amapá. E ainda, Felipão divulga a lista dos 23 jogadores que irão defender o Brasil durante a Copa. Saiba o que os amazônidas acharam da escolha do técnico. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. A capital amazonense amanheceu mais uma vez com os pontos de ônibus lotados. Os rodoviários decidiram paralisar metade da frota que circula na cidade. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Manaus, Sinetran, pelo menos 4 empresas não tiraram de suas garagens os ônibus para atender a população. Na Zona Leste, uma das mais afetadas, os pontos de ônibus ficaram lotados. Houve tumulto na hora do embarque. Muitos se arriscavam com crianças no colo para não perder a viagem. A cada ônibus que parava, mais uma confusão se formava em busca de espaço no transporte coletivo. Este universitário tinha prova, não chegou a tempo, ficou revoltado. Eu posso dizer, é uma calamidade, né? Já se tornou rotina aqui em Manaus? É rotineiro isso. Nós precisamos do ônibus para ir para a universidade e acontece uma coisa dessa. Trabalhadores prejudicados mais uma vez por uma categoria que faz o que quer e quando quer, sem que haja intervenção da justiça. Uma rotina que já faz parte da vida de quem realmente precisa trabalhar. É uma chatice isso, né? Uma chatice mesmo, a gente precisa trabalhar e eles ficam fazendo greve. Este mototaxista até debochou da situação. Em tom de ironia, se pendurou na porta de um ônibus e revelou a verdadeira face desse meio de transporte, que na sua maioria é ilegal. Rapaz, porque não avisaram, não é para não avisar nós, é sacanagem, né? Se ficar com raiva porque não avisaram, né? Se eles avisam? Se eles avisam, a gente está fazendo faz R$400, até 4 horas da manhã, até umas meio-dia por aí. O relatório que investiga possíveis irregularidades na gestão do prefeito Mauro Nassif deve ser lida nos próximos dias no plenário da Câmara dos Vereadores. Isso em meio a intenso debate sobre a legalidade do processo. Ao contrário do que era esperado, o relatório feito pela comissão que investiga possíveis fraudes na gestão do prefeito Mauro Nassif não foi lida ainda. Segundo o presidente da Câmara, a decisão não irá causar prejuízos e foi tomada após constatar a Procuradoria, porque foram detectados diversos erros no relatório, que tinha como prazo de entrega domingo, dia 4 de maio. Ou seja, a comissão ela tinha necessidade de ter voto individual com relação ao relatório. E esse voto não tinha, só tinha o voto do relator. Então a nossa Procuradoria apontou esse erro, nós comunicamos à comissão e a comissão me apresentou já corrigido agora às 17 horas. E eles queriam, mesmo assim, pressionar que a gente colocasse em votação hoje. A nossa mesa reuniu e decidimos que não tem a necessidade dessa urgência toda. Embora o relatório peça o arquivamento das denúncias contra o prefeito, mantendo as denúncias contra os secretários, sugerindo que daqui para frente as investigações sejam feitas por outras esferas, como o Tribunal de Contas e Ministério Público. A mudança não agradou a todos, nem mesmo o presidente da comissão, o vereador Edmilson Lemos, que alega que o regimento interno não está sendo cumprido. O presidente Alain era para ter lido esse relatório na sessão imediatamente seguinte, e o presidente não fez isso. Ora, ele não fazendo isso que a lei dispõe, se for feito numa outra data, é um ato nulo, porque é um ato contra a lei. E nós, no Estado Democrático de Direito, precisamos seguir a lei. Por outro lado, o vereador Léo Moraes afirma que isso não interfere em nada e que o relatório terá de ser analisado pelos outros parlamentares.
Na verdade, nós devemos questionar também outras questões que não foram abordadas até o momento, no que diz respeito ao prazo da entrega do relatório, assim como já foi repassado aos gabinetes que existe o pedido do arquivamento. Daí cabe ao plenário, entre todos os vereadores, debater, mas a notícia que temos até então é essa. Mesma opinião compartilha o relator da comissão. A lei diz que logo após a entrega, a primeira sessão é para ser lido. Então, quanto isso, não há preocupação disso daí. As coisas estão sendo feitas dentro da legalidade. Desde 2010, o Acre tem sido porta de entrada de imigrantes no Brasil. Mas entre haitianos e africanos e dominicanos, senegaleses têm tido maior dificuldade em tirar seus documentos. Quando se fala em imigrantes, lembra-se logo dos haitianos que começaram a chegar ao Brasil pela fronteira do Acre com o Peru em dezembro de 2010. A situação mudou, porém, com a chegada de pessoas de outras nacionalidades, como os senegaleses. Estes últimos, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, têm uma situação mais complicada. O motivo? Mais dificuldades na hora de tirar a documentação. Hoje nós estamos com a média de 250 senegaleses dentro do abrigo em Rio Branco, né? O tratamento dos senegaleses é diferenciado dos haitianos, porque os haitianos realmente estão dentro do acordo do Brasil com a ONU para o atendimento de refúgio. Os senegaleses não, mas uma vez que eles estão no país, eles são acolhidos, estão dentro do abrigo. Agora, o processo de emissão do protocolo é um pouco mais demorado, o rigor é outro que a Polícia Federal está utilizando. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Social, até o momento existem mais de 400 imigrantes no abrigo localizado no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco, em Rio Branco. O antigo abrigo em Brasileia foi desativado. Então nós estamos, inclusive, recebemos mais haitianos do que mesmo senegaleses. Ontem à noite, por exemplo, chegaram 36 haitianos, senegaleses não. Então nós estamos até nesse encontro, daqui a pouco eu quero ter uma conversa, vou ter um diálogo com o delegado da Polícia Federal aqui de Epitaciolândia, né, para saber qual está sendo também o fluxo hoje da entrada dos imigrantes, principalmente em relação a senegaleses e O Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus iniciou na manhã desta quarta-feira mudanças na circulação de veículos no entorno da Arena da Amazônia. A alteração será até a conclusão das obras nas vias que contornam o estádio. Com as intervenções, a Avenida Pedro Teixeira passa a ser mão única no sentido bairro Centro, no trecho entre as avenidas Belmiro Vianês e Constantino Neri. Já a Lores Cordovil passa a ser mão única no sentido Centro-Bairro, no trecho entre as avenidas Constantino Neri e Belmiro Vianês. No primeiro dia da mudança, 12 agentes de trânsito estiveram presentes nos pontos de cruzamento, orientando os motoristas. Até agora a avaliação é muito positiva, implementamos algumas pequenas mudanças operacionais, mas nada que comprometesse o planejamento original. Outra mudança foi a liberação da alça de acesso ao bairro Alvorada. A nova via tem maior extensão e maior capacidade para o fluxo de veículos, o que deve desafogar o trânsito na área. São as duas principais modificações, o resto está tranquilo, tem agente de trânsito em todos os lugares. Nesta quinta-feira, dia 8 de maio, às 3 da tarde, no auditório do INPA, localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina Diniz, inaugura o Centro de Dados para Computação em Nuvem. E veja a seguir, prefeituras podem aderir ao programa Saúde na Escola até o dia 15 de maio. Nós voltamos já já.